pode inclinar, se eu falar genericamente, ele não pode, não há como ele inclinar para essas duas coisas. Ele só inclina para uma. Essa é a natureza do ser humano. Ele só inclina para uma. E quando o ser humano, a pessoa inclina para a vontade da carne, naturalmente ela está e ela vai se afastar-se de Deus. E quando ela se inclina, é o que Paulo está dizendo, para as coisas do Espírito, a pessoa vai se aproximar-se de Deus. Quando ela se distancia de Deus, ela vai para a condenação eterna, que já está sobre ela. Que já está sobre ela. Mas quando nós inclinamos para as coisas do Espírito, então nós vamos viver uma vida de paz, uma vida segura, porque o aproximar de Deus vai refletir dele a sua glória e as suas bênçãos sobre a minha e sobre a sua vida. Por que eu falei que genericamente o homem ele só vai se inclinar para um lado? Ele só vai se inclinar para um lado. Ele só se inclina para um lado porque a sua natureza, ela estabeleceu isso, né? Ele tem um reflexo da queda original na vida dele, e sobre ele, a Bíblia diz que a ira de Deus está sobre ele. Então ele não tem opção. Ele não tem opção. É por isso que a Bíblia vai dizer o seguinte, que aquele que for sujo, dá uma limpezinha. A Bíblia manda ele dar uma limpezinha? Não. Que aquele que for sujo, o quê? Suje-se mais ainda. Não que ela esteja motivando as pessoas, mas é a realidade do ser humano. É a realidade do ser humano, porque a natureza dele é pecaminosa. Ele é escravo do diabo, é o que a Bíblia diz. Ele é escravo do diabo. Então, ele não tem opção. Quando eu separei nós, aí eu coloquei genericamente a situação do homem. Por quê? Porque Cristo, quando nos alcançou, que Ele me alcançou, Ele te alcançou, o que Ele colocou dentro de nós? Nós tínhamos a natureza caída. A condenação e a ira de Deus estava sobre nós. Mas agora, Ele coloca através do Espírito Santo em mim e em você, a natureza eterna de Cristo. Então, a partir do momento que Ele fez isso na minha vida e na sua vida, não que ligou um botãozinho e tudo agora é automático, não. Mas agora eu preciso entender que outrora não tinha opção, né? Mas agora eu tenho opção. Então vai determinar agora para que lado eu estou inclinando. É por isso que os meus atos, a minha atitude, a minha fala, o meu testemunho, ela vai dizer. Isso é importante para a gente refletir, e eu perguntar para mim, você perguntar para você, né? Para que lado da minha mente está me dominando? Ela está me dominando, ela está me inclinando para as coisas do Espírito, ou está me inclinando para a morte? Quando eu falei que as outras coisas têm solução, mas que essa, na maioria das vezes, não tem, eu vou lembrar os irmãos dos dois ladrões da cruz. Né? Dos dois ladrões da cruz. Então, a escolha e a consequência. A escolha do ladrão ali é a escolha dos dias de hoje. O que um escolheu? Ele falou,
falou o seguinte: olha, desce daí, salva a ti e salva nós também. Porque o que o homem, né, que evoluiu, tecnologia e tudo, o que ele quer? Ele quer um Cristo sem cruz. Então você desce daí, você se livra e você nos livra. Ele quer um Cristo sem cruz. Ele quer as bênçãos dele, as soluções que ele traz, mas a cruz não. Diferente do Evangelho que diz, que Jesus falou assim: olha, se alguém quiser vir após mim, o que ele vai ter que fazer? Ó, negar a si mesmo. O que Jesus está dizendo em negar a si mesmo? Ele está dizendo para me negar a minha natureza, porque não existe outra coisa a fazer. Se eu quero ter uma vida com Deus, então eu preciso negar a minha natureza. E você vai tomar o quê? Não, se você negar a sua natureza, você vai tomar a sua cruz. Aí você vai me seguir, né? Então, Jesus só faltou desenhar. Porque veja bem, eu antes e você antes, nós éramos escravos do pecado, né? Então, nós éramos levados pelo pecado, pela força da nossa mente, para a natureza nossa caída. E hoje, eu sou escravo, sim ou não? Eu sou escravo, sim ou não? Vamos lá, vamos ver Bíblia. Nós somos, Sara, nós somos escravos? Hã? Você está com a sua Bíblia aí? Lê Romanos 8:1. Vamos ver o que a sua Bíblia vai falar. Não, 8 não. É 8:1 que você leu aí. Portanto, agora nenhuma condenação. Lê Romanos 1:1. Eu enganei. Tem alguma letrinha perto do servo aí? Sim, letrinha A. Vou procurar lá embaixo. E o senhor é escravo. Escravo. Entendeu? Então, servo para ficar, mas no original você vai ver que é escravo. E a Bíblia fala com todas as letras que nós somos escravos. Por quê? Então, antes nós fazíamos a vontade da nossa carne. Hoje eu posso fazer a minha vontade? Não, eu não sou escravo dele. É por isso que a nossa inclinação tem que ser para o Espírito. Para o Espírito. Para que Deus me salvou? Para me vir na igreja? Não, a Bíblia não diz que é isso. Eu acho que isso faz parte. Eu estou em comunhão aqui, eu sou membro, né? Mas a Bíblia me chamou para me servir a Deus. Por isso que ela diz que eu sou escravo, para servir e para adorar a Ele. Por que eu posso fazer isso hoje? Já viu a pessoa falar assim: agora nós temos liberdade. Nós temos liberdade para fazer isso. Essa é a nossa liberdade. Que a pessoa fala assim: não, eu tenho liberdade agora, eu vou no culto quando eu quero, eu faço o que eu quero. Ela não entendeu e não leu a Bíblia. Porque quando a Bíblia fala da liberdade, porque outrora nós não tínhamos. A nossa mente, ela nos levava para as coisas dessa vida. Mas agora ela pode se inclinar e deve se inclinar para as coisas de Deus. Então Ele me chamou para me servir a Ele aqui neste mundo e para adorá-lo. Por isso que é muito comum a pessoa falar assim: ó, Deus é minha prioridade. Mas quando você vê as atitudes dela, você vai ver que a mente, não, ela não está inclinada para isso. Ela está inclinada para a vontade dela, da pessoa. Ela não entendeu. É por isso que quando a Bíblia fala assim que muitos são chamados e poucos escolhidos, a gente tem que ter um cuidado com isso.
Porque Deus não vai levar em consideração a religiosidade de ninguém, Ele não vai levar, né? Então veja só, o predomina é onde dá a inclinação da mente, né? Então a gente vê isso desde Gênesis, eu vou pedir para colocar ali, vem Gustavo, isso é Gênesis 4:7, nós vamos ver se é 4:7, se não for aqui, isso, é esse mesmo, eu vou até ler na minha Bíblia aqui, mas nós estamos vendo ali Caim, eu vou ler daquela, do jeito que está ali, ele diz assim, olha, Deus falando para ele, Caim levanta e tudo, Deus fala assim, Caim, você está com um semblante ruim, rapaz? Por que você está com esse semblante ruim? Né? O que está acontecendo com você? Aí Deus vai saber o que está no coração dele e fala assim, olha, porventura se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado já as aporta, e sobre ti será o seu desejo. Eu sabia o que estava, a inclinação que estava, mas sobre ele tu deves dominar. Então veja só, Deus está dizendo para ele o seguinte, olha, você colocou na sua mente, no seu coração, de matar o seu irmão. Você está desse jeito porque eu não aceitei a sua oferta. Então você está irado, porque isso faz parte da natureza humana, né? Caída, a ira, a vingança, né? Aí Deus vai dar oportunidade para ele, vai dizer, Caim, se você mudar, você muda esse pensamento seu, rapaz. Porque senão é o seguinte, o pecado está aí fora. Ele vai te levar a cometer coisas que às vezes você nem quer, mas você vai cometer. Você precisa dominar ele. Então Deus fala que ele precisava dominar. Veja só, dominar o quê? Pensamento dele, aquilo que estava na mente dele, ele precisava dominar. Mas é impossível, queridos. Por isso que o homem não consegue, pela força humana dele, pelo desejo, pela religiosidade dele, ele não consegue. Não há mudança na vida dele. Não há mudança. Ele vai ser sempre aquela mesma pessoa, que você vai conhecer ele pelas suas decisões, pelas suas atitudes, pelo seu falar, ainda que ele esforce. Porque é uma luta perdida. É por isso que o tema é o poder da inclinação. É o poder da inclinação. Então nós temos uma grande bênção, porque o homem natural ele não consegue. Mas nós temos uma grande bênção e um grande passo já foi dado. O passo que Deus deu para nós. Porque Ele coloca o seu Espírito Santo para trazer a natureza de Cristo, divina de Cristo, na minha vida e na sua vida. Aquilo que é impossível para mim e para você tudo. Agora cabe a nós estabelecer para onde nós vamos inclinar. Nós vamos inclinar, porque as duas não inclinam. Se uma inclinar para um lado, ela vai anular o outro. Quando eu inclino para as coisas de Deus, eu vou mortificar, e vou mortificando dia após dia, a minha velha natureza. Né? Então, mortificar, que a Bíblia fala, tem até um versículo aqui que eu deixei aqui, que a gente pode até ver aqui, quer ver? Ó? Então,
inclinação. Mas eu queria antes, meus irmãos, ler Tiago aqui 1,15, que é importante aqui para a gente ver como é que o pecado ele acontece, como é que a inclinação vai nos levando e leva ao ser humano. Tiago 1,15, coloca primeiro aí. Porque os irmãos estão lembrados que Caim não tinha cometido erro algum ainda, mas estava na mente dele. Por isso que a mente ela é dominante. Porque todo erro ele vai surgir primeiro. Tiago vai fazer a separação disso na mente. Então Tiago 1,15. Então veja só. Então a concupiscência, aquela vontade que eu não tirei da minha mente, que ela está martelando na minha mente, ela havendo concebido, ela dá luz o pecado. E o pecado sendo consumado, ele vai gerar a morte. Ele vai gerar a morte, né? Então veja que é um ciclo, né, que ocorre, essa manifestação terrível, aonde vai trazer esta grande divisão. Então veja bem, eu estou procurando aqui a minha tradução aqui, 1,15, veja só o que diz aqui 1,15, para ficar melhor para nós. Diz assim, olha, vamos lá, o 14 diz assim, olha, cada um, porém, cada pessoa é tentado pelo próprio mau desejo, né? Porque ele está inclinando para lá, sendo por este, a expressão que usa aqui, olha, arrastado, porque a pessoa tenta, mas ela não consegue, né? Ele é arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, ele vai gerar a morte. Então veja, a expressão que usa ali é ser arrastado, né? Porque essa é a ideia do escravo, né? Ele não tem vontade própria, ele é arrastado, ele é induzido, né? É por isso que eu falei que a grande bênção que nós recebemos é da natureza de Cristo em nós, né? Que não existe o automático, repetindo, mas aquilo que Deus Ele fez para nos dar essa condição de poder inclinar para as coisas do Espírito, Ele já fez em mim e em você. Então agora vamos lá, para encerrar. Se para o pecado o homem, quando ele se inclina, ele faz tudo aquilo que a sua velha natureza exigia dele. Então ele era inclinado para ela. E nós? Então nós já falamos do poder da inclinação, né? Então como que tem que ser as minhas atitudes? Não adianta eu fechar o olho para as coisas do mundo, não é isso? Então olha, aquele site pornográfico que tem lá, não adianta fechar o olho para ele está lá na sua mente. Você não vai ter força para combatê-lo. Estou dando apenas um exemplo, porque está na mente da pessoa. O que domina a pessoa e que vai fazê-la inclinar é a sua mente. É por isso que Jesus, quando ele fala do pecado, ele cita o pecado lá do Velho Testamento, né? Que se o homem adulterasse, ele ia cometer o pecado, mas ele vai dizer que agora o pecado do homem era o que? Era o próprio pensamento. Se a pessoa desejar, ele já cometeu o pecado, né? José, a mulher ficou nua diante dele, ele sem roupa, ele fugiu, ele não adulterou, né? Mas hoje a pessoa, dentro do seu quarto, a sua mente, ela o induz e o leva
ao pecado. É por isso que eu preciso me inclinar para as coisas de Deus. E como que eu faço isso? Se o homem natural, ele vai nas coisas lá do mundo, e eu, que agora eu tenho uma nova natureza que não gosta daquelas coisas, mas que ela tem pré-estabelecido, e eu sendo escravo, eu preciso atentar para isso, aquilo que Deus estabeleceu, para que a minha inclinação, ela gere vida, gere comunhão com Deus e, por fim, a minha salvação que eu tanto almejo, a conclusão dela, né? Porque o próprio apóstolo Paulo dizia o seguinte: não que eu tenha alcançado, não é verdade? Mas ele diz assim: mas eu prossigo para o alvo, eu estou inclinado para lá, eu estou apontado para lá, estou inclinado para lá, né? Então, práticas que são fundamentais para a nossa vida, sabendo que nós não conseguimos pela nossa própria vontade, né? não teríamos força. Então é o caminho do fortalecimento interior. Eu preciso fortalecer interior, né? Eu preciso me encher da graça e do poder de Deus. É por isso que a Bíblia diz para me desenvolver. Desenvolvei na graça e no conhecimento, crescei, né? Então veja bem, existem práticas espirituais que nos ajudam a acessar os recursos que Deus preparou para mim, sob medida, para nós. Que é a leitura da palavra, sim ou não? Sim. Leitura da palavra. Leitura da palavra. Veja só, a própria palavra diz o seguinte: conhecereis a verdade, João 8,32, né? Conhecereis a verdade, e a verdade é o quê? Então, se a verdade vai me libertar de quê? Se eu não me encher da palavra, a minha mente, ela vai continuar vagando. O salmista, ele expressa bem isso. Ele vai dizer o seguinte: eu guardo a tua palavra onde? Na minha estante, no banco da igreja, onde eu guardo ela? Ele falou. Veja só a ligação que ele faz. Eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ué, mas é só guardar ela que eu não quero? Não, porque ela vai te inclinar. Ela vai te inclinar para as coisas eternas. Se a minha mente ficar vagando, ela vai inclinar para as coisas do mundo, porque são atrativas, está a todo instante diante de mim, diante dos meus olhos, diante dos meus ouvidos. O som está aí. Então eu preciso da palavra. Não foi à toa que as perseguições contra ela, tentando destruir tudo, Deus a preservou, para que eu tivesse acesso a ela, e assim me inclinar das coisas do Espírito, porque só ela pode me direcionar corretamente, para que eu tenha uma inclinação de tal modo que eu não erre o caminho. É por isso que eu citei Paulo aqui, que ele diz que eu prossigo para o alvo. Então ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo. Quem deu o objetivo para ele? Era a palavra de Deus. A prática da oração também, do jejum, né? Então nós não temos aquela prática de falar assim: toda quinta-feira vamos fazer jejum. Mas quem lê a Bíblia sabe da necessidade, porque o jejum vai ajudar a mortificar a minha carne, né? Eu já falei várias vezes aqui, mas para os irmãos que não ouviram, né, não custa eu repetir. O mortificar, quando a Bíblia usa essa palavra, ela está dizendo assim, que a sua velha natureza, ela não morre. Ela não morre, ela vai agir todo dia, mas todo dia você mortifica ela. Eu já dei um exemplo aqui, mesma coisa, senhora, vou matar a fome. Alguém já matou a fome aqui? Não. Ela volta de novo, mas você come de novo.
aí você mortifica ela. Então, é a mesma expressão que a Bíblia está usando para me mortificar a minha velha natureza. Eu não consigo mortificar ela vindo no culto. Por isso que as pessoas às vezes têm uma vida, não têm uma vida transformada e têm uma vida de altos e baixos. Porque ela está acreditando, não sei em quem, que só o fato dela vir no culto já vai resolver, e não vai. A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que não. Né? Essa inclinação, ela é feita todo dia. É a minha vida, é minha vida com Deus. É o que a Bíblia traz para nós, que é a luta da carne contra o Espírito. A carne quer te inclinar para o mundo, e o Espírito quer que você continue inclinado para Deus. Então todo dia eu levanto. Onde está a nossa luta? Na nossa mente. Na nossa mente, né? A mente é terrível. A mente, até para você caminhar, já percebeu? Que ela diz para você: você não vai não, você não vai conseguir, o dia hoje está ruim, fica em casa. Até nisso ela combate a gente, né? Aí você sai, você começa a fazer, de repente você domina ela, começa a ter o prazer, não é isso? Então depois você pensa e nem sente, mas na hora que você vai, ela logo aparece. Porque imagine na vida espiritual, que por detrás disso tem o inimigo da minha alma, aquele de onde Deus nos tirou, e ele procura enganar o ser humano, né? Para o ser humano inclinar para as coisas dessa vida. Ele procura enganar ele. Olha, a Bíblia não, o pastor está falando, mas isso é bobagem, pode levar sem oração, não. A necessidade que você ora, né? Então ele vai induzindo a mentira, e a pessoa vai inclinando para as coisas desta vida. Mas Deus nos chamou, queridos. Nós somos privilegiados porque a graça de Deus nos alcançou. Hoje nós temos liberdade para subir, para adorar Ele. Nós temos liberdade para levantar pela manhã e dobrar os nossos joelhos e glorificar aquele que está nos dando fôlego de vida, aquele que está nos dando razão para viver, aquele que já colocou no nosso coração, porque o Espírito Santo está em nós, e está nos falando todo dia que o nosso futuro vai ser glorioso, porque há mansões celestiais preparado para mim e preparado para você. Foi a despedida de Jesus, né? Quando eles estavam tristes ali, na despedida: olha, na casa de meu pai há muitas moradas, há muitas moradas, né? Há um lugar especial para nós, não que lá vai ter casa de tijolo, não, porque é aquela lá, que é a telhadinha colonial, não. Mas Jesus está falando que tudo está preparado para mim e para você, e nós não podemos de forma alguma inclinar para as coisas desta vida. Quantos você já conhece que já se inclinaram, que já voltaram? Então a luta nossa é essa. A nossa luta não é contra vizinho, a nossa luta não é financeira, e nem mesmo enfermidade. Nem mesmo enfermidade. A nossa luta é nos manter inclinados para as coisas de Deus, para a ação do Espírito Santo, para aquilo que nos faz caminhar de cabeça erguida até aquele glorioso dia, ou quando nós vamos morrer, não é verdade? Porque não existe nada mais certo do que a morte, e ela não é problema, ela não é dificuldade. A dificuldade é morrer sem Cristo, mas nós temos Cristo na nossa vida, no nosso coração, e que Deus então possa nos abençoar, que esse poder da inclinação esteja voltado para a inclinação da nossa vida espiritual, da nossa vida com Cristo, e que esse poder que há
ele esteja emanando a cada dia na minha mente, no meu coração, e que eu esteja lutando contra a minha velha natureza. Lembrar que a minha velha natureza, ela não gosta de Bíblia, ela não gosta de oração, ela não gosta de jejum, ela não gosta de comunhão com os irmãos, ela não gosta de nada disso. Então essa é a minha luta, essa é a sua luta. Que Deus possa nos abençoar e que o Espírito Santo esteja agindo no meu e no seu coração. Então, encerrado, já pode ir tocando aí, eu vou só ler o versículo novamente aqui e nós vamos encerrar a nossa reflexão. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete a Ele, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Que Deus abençoe. Vamos adorar o Senhor com louvor? Se nós estamos de pé, vamos cantar esse louvor de pé. Quem puder, vai sentar. Eu não pecar.
Graças a Deus. Senhor Deus, queremos dar graças e aleluias ao Senhor. Porque o Senhor nos alcançou, nos tirou das trevas para essa maravilhosa luz. E nós queremos pedir que o Teu Espírito Santo, com todo o poder, esteja trabalhando no nosso interior, para que estejamos inclinados para o Teu reino, para a Tua vontade, e que a Tua palavra sempre ache guarida no nosso coração, que ela possa preencher a nossa mente, Senhor, para que na nossa mente não haja lugar para as coisas dessa vida, mas que Tu esteja nos abençoando a cada dia, nos edificando e nos fortalecendo neste caminho eterno.